Esta canetada do ministro Luiz Roberto Barroso, mandando o Senado instalar a CPI da Covid, não foi de graça, nem também constitui um ato isolado do ministro ou do próprio Supremo, mas de todo o establishment político, aí incluído mídia, a suprema mídia hegemônica, o poder econômico e os próprios políticos. Ela faz muito lembrar a primeira das CPIs que houve no Brasil, que foi a CPI da última hora no governo Getúlio Vargas. A gente viu que 9 meses depois, o governo de Getúlio Vargas, que já tinha mais ou menos 3 anos, estava no chão e o presidente deu um tiro no coração antes de ser deposto. A história do Brasil está cheia desses exemplos de CPIs. Teve também a CPI do Collor, depois de um longo hiato das conspirações e dos golpismos. A CPI do Collor ocorreu em 1992. O presidente não tinha ainda completado o 2º ano de seu mandato. Houve também o impeachment da Dilma, que não foi determinada a partir exclusivamente de uma CPI, mas de toda uma articulação política que talvez tenha sido até mais poderosa do que a da época do Collor. Agora vem esta CPI contra o Bolsonaro, a CPI da Covid. Vejamos aqui o que ela quer inicialmente. Segundo esse material do Globo, que logicamente participa, toda a organização Globo, com a sua grande rede de televisão, o seu jornal e a rádio CBN, que está dando amplos, fartos espaços para a instalação desta CPI. Que CPI da pandemia no Senado amplia a pressão sobre o governo. A abertura da investigação expõe Bolsonaro em momento de fragilidade com o Congresso, o mercado financeiro e de queda de popularidade. O curioso é que, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que foram apoiados pelo presidente Bolsonaro, a base governista parecia estar a pleno vapor, mas ocorre agora justamente o contrário. O presidente do Senado, por exemplo, aceita essa decisão sem contestar essa decisão, ou melhor ainda, esta canetada do ministro Luiz Roberto Barroso, por saber que por trás dele não está só o ministro ou só o Supremo, mas todo esse estabelecimento político nacional. E quem pode até ser internacional também, porque entram muitas forças poderosas neste sentido. Mas essas forças, quando se congregam, dificilmente um presidente, por maior que seja o seu poder popular, olha, a gente se recorda do poder popular do Getúlio Vargas, em 1954, quando o país era bem menor, E claro que o líder Getúlio Vargas era um nacionalista e não um homem de direita, e que lutava justamente contra aquelas forças de direita que queriam derrubá-los. Vamos aqui, por exemplo, a razão dessa CPI da última hora, que era o jornal fundado pelo próprio Getúlio, que, para conseguir governar, teve de fundar esse jornal através do jornalista Samuel Weiner, já que todos os outros jornais estavam contra ele, a ponto de sua posse no Palácio do Catete, ainda no Rio de Janeiro, ocorrida em 31 de janeiro de 1951, não ter merecido a cobertura de nenhum desses grandes veículos.
E só havia lá 2 jornalistas. O jornalista, né, lá representando a Agência Nacional, que era uma agência estatal do governo, e o jornalista Samuel Weiner, que então pertencia aos Diários Associados. Aqui esse material da FGV-CPDOC, né, Fundação Getúlio Vargas, diz que, voltando ao poder pelo voto popular, Getúlio encontrou forte oposição por parte de diversas correntes políticas e também da grande imprensa. Num contexto de isolamento publicitário, nasceu a ideia de criar um jornal que fosse o porta-voz das realizações do governo. O jornalista Samuel Weiner, que conhecera Vargas em São Borja, quando fazia uma série de reportagens para os Diários Associados, e que se tornou uma pessoa ligada por laços de amizade a Getúlio e a sua família, foi o responsável por aquela iniciativa, fundando, em 12 de junho de 1951, o jornal Última Hora. Desde sua fundação, Última Hora começou por revolucionar o jornalismo carioca e, posteriormente, o paulista, com uma nova concepção jornalística, modernas máquinas e os melhores salários no mercado, o que, em consequência, regimentou para seus quadros excelentes profissionais da área. O sucesso inegável do jornal ocorreu simultaneamente a uma campanha contra seu fundador, o Getúlio Vargas, né? O grupo Weiner foi acusado por Carlos Lacerda, parlamentar da UDN, União Democrática Nacional, e proprietário do diário Tribuna da Imprensa, que juntamente com o Globo, o Estadão, o Jornal do Brasil, a Folha, representavam a grande imprensa, quando não havia ainda a televisão. Então, a Tribuna da Imprensa e o Lacerda acusaram de favoritismo por parte dos órgãos oficiais, em especial do Banco do Brasil, no tocante à concessão de créditos ao grupo. E aí se instalou a CPI. E, incrivelmente, a CPI foi inspirada, ou melhor, sugerida pelo próprio Samuel Weiner ao Getúlio Vargas, que, através do debate parlamentar, queria expor também que não apenas seu jornal, mas todos os outros jornais, inclusive aqueles da grande imprensa, tinham recebido muito mais fundos, muito mais recursos do que a Última Hora. Não obstante, no frigir dos ovos lá, acabou sobrando para o Samuel Weiner e para o próprio Getúlio. Então diz que acabaram se fundando 2 CPIs, que no fundo era a mesma, ambas presididas por Carlos Castilho Cabral. Durante os 5 meses de trabalho da CPI sobre a Última Hora, foram ouvidas 27 testemunhas. Samuel Weiner e Carlos Lacerda prestaram 2 depoimentos que se transformaram, respectivamente, nas publicações Livro Branco contra a Imprensa Amarela e Preto e Branco. Weiner defendeu-se das acusações, declarando que seu sucesso deveu-se basicamente à ajuda financeira recebida de amigos pessoais. Ao encerrarem seus trabalhos em novembro de 1953, as CPIs concluíram pela existência de irregularidades nas transações de crédito do Banco do Brasil com as empresas jornalísticas em geral, veja-se bem, não é? E não exclusivamente com as do Grupo Weiner, ou seja, a Última Hora, do Samuel Weiner, que não era só do Rio, mas também de São Paulo e de Porto Alegre. A maioria das empresas jornalísticas do país, de fato, gozava de concessões advindas desse banco, o Banco do Brasil. Mesmo pesando sobre Weiner várias acusações, tais como favoritismo do governo, concorrência desleal e a de devedor insolvente, nada foi provado
que pudesse propiciar à oposição uma peça acusatória para o impeachment de Vargas.